Olá, que bom que você está aqui. Eu recentemente fiz uma brincadeira nos stories lá do Instagram e me coloquei com uma carinha, aqueles filtros, né, de ET. E tirando o fato da minha filha adolescente morrer de vergonha de eu ficar fazendo essas palhaçadas de vez em quando, sabe que deu bastante comentário e muitas pessoas se identificaram com aquele meu sentimento, com aquela minha inquietação do momento. Quando eu fiz essa brincadeira, na verdade é porque eu venho já há algum tempo insistindo, né, na qualificação das pessoas que trabalham nas áreas mais operacionais das empresas. Não a qualificação técnica que está todo mundo mais acostumado, né, e que sabe se ser tão necessária, mas a qualificação comportamental. Dar para essas pessoas que estão ali nas áreas operacionais das empresas uma noção daquele todo da empresa, de como elas devem se comportar, de como elas devem se posicionar. E isso ainda é visto como algo muito fora do padrão na área de treinamento, que é onde eu já venho navegando aí há alguns anos, e eu comecei a perceber, puxa vida, de novo eu tô nadando contra essa corrente. A grande maioria das pessoas que estão aí na área de treinamento se dedicam aos treinamentos comportamentais voltados para a liderança, colocando na liderança sempre o peso de compartilhar, né? de serem multiplicadores daquele conteúdo do treinamento que receberam. E eu, já há algum tempo, venho falando da importância do treinamento para a liderança, sem dúvida alguma, mas da importância da gente ter uma base preparada para receber essas novas propostas. E eu tinha acabado de conversar sobre isso com uma pessoa do RH de uma empresa e eu senti que ela olhou para mim, né? Não olhou pessoalmente porque a gente estava pelo telefone, mas eu senti uma certa resistência, um tom de, olha, Tatiana, não adianta, as empresas não vão investir na qualificação, nesse tipo de qualificação para o pessoal da base. E aí eu desliguei o telefone falando, puxa vida, eu acredito tanto nisso. E até por isso eu fui seguindo aí o meu instinto, né, e preparei um curso online exatamente voltado para essas pessoas que querem se qualificar e não recebem isso das empresas. Mas enfim, naquele momento eu me senti uma ET de novo. Eu falo de novo porque ao longo da minha vida eu já me senti ET algumas vezes. A primeira delas, quando eu me casei. Eu era uma carioca, morando na Zona Sul, frequentando as baladas, né? Na época nem chamava balada, né? Já faz um tempinho. Mas enfim, eu tinha uma vida de uma carioca Zona Sul. E quando fui me casar, vim morar no interior de São Paulo, porque meu marido é daqui, e a gente achou que era melhor começar a vida numa cidade menor. Eu me lembro da reação, tanto dos meus amigos, da minha família, quanto dos amigos dele, né? De olharem para mim e falarem assim, mas você tem certeza que você vai trocar o Rio de Janeiro por Pindamonhangaba? E eu falava, gente, tá tudo bem. Pode até não dar certo, mas se não der certo, a gente muda de novo, a gente repensa. Já faz quase 30 anos que eu tô por aqui, acho que posso dizer que deu certo, né? Passado esse momento lá do casamento, até eu me estabilizar um pouquinho aqui na cidade, eu acabei fazendo concurso público, passei, enfim, uma trajetória aí que nem tinha sido tão planejada assim, foi pela influência de uma amiga que estava fazendo prova para aquele concurso. E aí eu entrei, passei a ser funcionária pública concursada pelo TRT e ao receber um convite de um cara muito bacana que recentemente até faleceu, mas a gente já tinha trabalhado junto antes e ele me chamou para trazer uma empresa americana aqui para o Brasil do zero. Era uma proposta de trabalho para eu ir trabalhar, eu e ele, a princípio.
e aquilo foi tomando uma proporção bastante grande. Ele me levou para os Estados Unidos para eu conhecer a empresa lá, e aí eu tive a exata noção do que era aquilo, do quão grande era aquela empresa e do quanto aquele desafio estava aqui, ó, aquecendo meu coração, e eu pedi exoneração do TRT. Nossa, de novo, parece que todos os olhos, né, viram pra gente e falam assim: você é doida? Como é que você vai abrir mão de uma estabilidade dessa para uma empresa que nem existe ainda aqui no Brasil, enfim. E lá nessa empresa eu fiquei por 10 anos, deu tudo certo enquanto eu estava lá, e as coisas só vão mudando porque mudam mesmo, né? Os nossos interesses vão mudando. Quando eu saí dessa empresa, eu fui convidada para dar aula na faculdade e por lá fiquei, abri minha empresa de consultoria, e aos pouquinhos eu fui percebendo que eu estava indo para a área de treinamentos. E, de novo, né, eu sou movida por esses desafios, eu acabei abraçando uma área nova, descobrindo uma série de prazeres, né, no formar as outras pessoas, no levar conteúdo, levar conhecimento e receber muita coisa também. Acho que esse é o grande barato de uma sala de aula, seja lá onde ela for, né? A gente troca. Todo mundo que está ali na frente levando alguma coisa, certamente no final vai embora com a sua bagagem cheia também. E acho que isso é o que mais me encanta na área de treinamento. Enfim, agora, como já falei, estou nessa área de treinamento com um programa muito mais voltado para essa área da qualificação do pessoal da base, do pessoal operacional. Isso tem muito a ver com o conceito de humanização das empresas. Eu não estou falando disso da minha cabeça, eu não estou inventando nada, nem tenho essa pretensão. É porque a gente vai estudando, vai buscando aquilo que tem sido feito de mais bacana nesse mundo, né, das empresas, esse mercado de trabalho, tanto para o lado do resultado das empresas, quanto para o lado do resultado das pessoas. E aí a gente vai juntando e vai criando uma ideia própria. Essa conversa toda que eu estou tendo com você é porque, como muita gente se identificou com essa sensação, né, de se perceber um ET, eu comecei a pensar que a gente precisa dar vazão a isso. Por que a gente se sente um ET? Essa é a grande pergunta. Porque, na verdade, a gente está saindo da média, a gente está saindo do padrão. Eu não gosto de falar daquilo que é normal, da normalidade, porque é muito difícil conceituar isso. Na verdade, ninguém é normal, né? A gente olha as pessoas dentro de um padrão, dentro de uma expectativa. E essa sensação de ser um ET diz pra gente que a gente está saindo desse padrão. O que me faz crer que a gente está sendo o que a gente quer ser e não aquilo que esperam que a gente seja. Agora, não é fácil, não é algo que a gente só se apropria de uma coragem interna, vai e faz. Senão a gente também pode estar sendo meio irresponsável, né? Pra gente dar vazão a esse nosso sentimento de querer fazer diferente, de querer sair da média, a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa se qualificar, a gente precisa compreender o cenário onde a gente está envolvido, a gente precisa avaliar os riscos que a gente está correndo, que a gente vai correr, porque não é fácil. Quando a gente... Muitas vezes eu vi uma imagem bem bonitinha, que era um peixinho verdinho nadando para cá e um monte de peixinho vermelhinho nadando para cá. Essa trajetória, no sentido contrário, ela não é simples. Às vezes ela é até meio doída. De vez em quando me perguntam: Tatiana, você nunca se arrependeu das suas decisões mais ousadas? Tipo sair do TRT, tipo vir para Pindamonhangaba? E eu falo não. Sabe por que eu não me arrependi? Porque eu tinha plena convicção de que eu era capaz de tomar aquela decisão. Que mesmo que algo desse errado, eu seria capaz de tomar um outro rumo, de me reinventar. Eu já me reinventei
muitas vezes. Isso tem muito a ver com o meu autoconhecimento, sabe? Quando a gente olha para dentro e sabe daquilo que a gente é capaz. É claro que eu tenho muita coisa ainda para aprender, para viver, e assim espero, né? Eu quero chegar lá aos meus 100 anos ainda aprendendo muita coisa. E de verdade, espero que daqui até lá eu ainda me reinvente muitas vezes, que eu ainda surpreenda muitas pessoas com as minhas decisões. Mas mais que isso, eu quero começar a ver mais gente fazendo isso. Eu quero ser capaz de incentivar você a sair da sua média, a sair desse, sabe, desse mundo comum. E não tem nada de errado, não está errado estar na média. Mas é que quando a gente sai dessa média, a gente se sente tão mais forte, quando a gente consegue entender que aquilo que a gente está pensando, que aquilo que a gente está desejando, tem a ver com o que a gente realmente quer. Essa conversa poderia até ir para o lado da descoberta do seu propósito, mas não é o nosso objetivo aqui não. Eu, nesse momento, queria só que você começasse a refletir o que você ainda precisa para tomar as decisões estando plenamente, assim, estando dentro daquela convicção de que você está fazendo por você. Tudo de bom que acontecer vai refletir em todo mundo que está à sua volta. Mas a decisão é por você. Então, se você está me vendo aqui no YouTube, eu tenho toda a descrição desse vídeo aqui embaixo, com os links para você me achar nas outras redes sociais, para você até descobrir como eu posso te ajudar um pouco mais nessa caminhada. Se você está me vendo no Instagram, o link está lá na bio para você também me achar em todos os lugares onde eu posso estar. Você pode compartilhar esse vídeo, e quando eu falo compartilhar, pensa aí, quem pode ser que seja um ETzinho, né? Quem pode ser que esteja precisando ouvir? Porque tem isso também, às vezes a gente se sente um ET solitário, e não é verdade, tem um monte de ET perdido por aí, um monte de gente pensando diferente, mas que às vezes está escondidinho porque não sabe implementar. Tá bom? Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta. Eu vou ficar muito feliz de ter sempre você por perto.